seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Valério Guilherme Schaper, professor da Faculdade ZEST e coordenador do Instituto Sustentabilidade América Latina e Caribe. Gostaria de convidar você para que se junte a nós num projeto intitulado Tejiendo Redes. Esse projeto é uma iniciativa do Instituto Sustentabilidade e teve início em 2016. O propósito desse pequeno projeto era criar um espaço para dialogar sobre as diferentes realidades, as diferentes situações da América Latina e do Caribe, dos nossos países, da realidade das nossas igrejas. E queríamos fazer isso olhando desde a perspectiva das igrejas protestantes, especialmente da comunhão de igrejas luteranas, das igrejas filiadas à Federação Luterana Mundial. A ideia, pequena no início, cresceu e em 2017 o Instituto Sustentabilidade propôs trazer para esse diálogo uma série de rodadas que tratassem do ambiente das nossas igrejas, do ambiente das nossas culturas, num ambiente muito maior, trazendo isso aqui para a rede mundial de computadores. Nasceu assim o webinar ou conferência digital Tejiendo Redes, ou em português, Tecendo Redes. O webinar define um formato de seminário, de conferência digital que ocorre justamente na internet. Nesse formato, a comunicação ocorre inicialmente em uma via apenas, ou seja, as pessoas ou a pessoa convidada apresenta um ponto de vista, apresenta um tema e as demais pessoas na rede assistem. Mas há possibilidade de interação. Além do vídeo que traz a palestra, a conferência ou a opinião da pessoa convidada, há também textos para leitura e há um chat, um fórum, um espaço para diálogo, para debate. Uma pessoa designada pelo Instituto Sustentabilidade moderará as conversas para que a gente tenha um diálogo sempre respeitoso. Nesse ano de 2017, o foco das nossas rodadas de diálogo é justamente o amplo cenário, o complexo cenário dos nossos países e das nossas igrejas na América Latina e no Caribe. Sob o título geral, América Latina e Caribe, Caminhos e Encruzilhadas, nós queremos tratar da inserção das nossas igrejas, das igrejas da comunhão luterana, nos contextos da América Latina e do Caribe, diversos contextos dos nossos países. Sob o título geral América Latina e Caribe, Caminhos e Encruzilhadas, nós queremos tratar nessas diversas rodadas da inserção das nossas igrejas nos nossos contextos e como elas vêm tratando com os fatos mais recentes da cultura, da política, da economia em nossa região. Queremos realizar essa nossa primeira rodada de diálogo com uma reflexão ampla. Queremos entender um pouco mais o presente momento da América Latina e do Caribe. Algumas perguntas conduzirão essa nossa reflexão. Estamos fechando um ciclo social, político e econômico na América Latina e no Caribe? Está se abrindo um novo ciclo em nosso contexto? Qual o impacto dessas mudanças sobre as nossas instituições, especialmente sobre as instituições luteranas na América Latina e no Caribe? Estas mudanças impactam a formação teológica? Essas mudanças impactam a atuação das nossas igrejas? Como as igrejas podem contribuir nesse cenário de consolidação da democracia? Traçar esse cenário tão amplo é certamente uma ousadia, mas temos hoje dois convidados que, pela sua ampla experiência, pelo seu conhecimento das realidades e das instituições da América Latina e do Caribe, em particular das igrejas luteranas, poderão nos ajudar nessa reflexão. Eu estou falando de Gustavo Drial e Roberto Suet. Acompanhe agora na sequência a conferência digital de hoje. Se possível, leia o texto indicado e participe do diálogo, manifestando a sua opinião, as suas perguntas, as suas questões no chat que está disponível ao final dessa apresentação. Uma boa rodada de diálogo para todos nós.
Es una enorme responsabilidad para mí venir aquí a Facultad de CES, en Porto Alegre, en San Leopoldo, a hablar del contexto justamente hoy, después del día de ayer. En este contexto de semanas y meses y años de transformación, de convulsión político-institucional en Brasil, entonces hay dos lentes que van a estar posiblemente en contraposición. Lentes de quien viene de lejos y no sufre lo cotidiano, y sus lentes aquí, de lo cotidiano. Y entonces tal vez tengamos alguna polémica o alguna diferencia de apreciación, y es lógica, ¿no? Nuestros óculos, nuestras lentes van a ser distintas. Pregunta de Valerio sobre los ciclos, fin de ciclo o nuevo ciclo. Y todo depende cuánto tiempo uno comprenda o entienda que dura un ciclo. Porque si uno se posiciona en la América de la colonia, en el momento en que esta parte del mundo es consolidada, es incorporada al proceso global, el descubrimiento de América por europeos, y lo que vino después, la ocupación de la tierra, la extracción de materias primas, la generación de élites locales que se apropiaron de todos los excedentes, toda la corrupción entre los ordenamientos de las metrópolis, ¿no? de España o de Portugal, ¿no? Y lo que las élites hacían para sacar beneficio de esa situación. Tal vez estamos en el mismo ciclo. Si uno mira en un ciclo largo de siglos, uno con certeza puede decir que ese ciclo no ha terminado. Por eso hoy los estudios postcoloniales, los procesos de decolonización, porque aquel hecho fundante dejó consecuencias. Y dejó consecuencias en las iglesias, y tal vez más adelante vamos a poder ver. Entonces, uno podría también ajustar el modo de mirar y decir, bueno, ese es el ciclo largo, ¿no? Un ciclo que dura siglos, del cual no hemos salido. Pero hay ciclos más cortos, ¿no? En el ciclo de las repúblicas, ¿no? La llegada de la irrupción del liberalismo político, el iluminismo europeo en la América, y la aparición de las repúblicas, los periodos de la independencia política, en el momento en que las élites locales consiguen algún tipo de legitimación política. 1850, 60, primeras democracias en el siglo XIX. Y ahí tampoco el ciclo terminó, porque esos procesos de consolidación democrática están con avances y con retrocesos, Y uno, con certeza, que no puede decir que hayamos llegado a ningún nivel democrático saludable, aceptable. Entonces, ni un ciclo, ni el ciclo de la colonia, ni el ciclo de la constitución de algún dispositivo democrático o de mediación política, ni uno ni otro, en mi juicio, ha finalizado. Están ahí, están vivos y en construcción. Y en cuanto a procesos más cercanos ya, de construcción de espacios más abiertos, espacios para poder enfrentar la pobreza y la desigualdad, específicamente los dos problemas que tiene América Latina, ¿no? Desigualdad y pobreza.
Procesos que han nacido después de la Revolución Cubana, 1959 en adelante, que incluye la irrupción del pensamiento crítico latinoamericano, la teología de la liberación, teoría de la dependencia, tan cercana, ¿no? Teotonio dos Santos, Fernando Enrique Cardoso. Todo un aparato de interpretación de la realidad que impulsaba a procesos de empoderamiento de las sociedades, ¿no? Eso tampoco culminó, eso también está vivo, también está con avances y retrocesos. Y si uno podría preguntarse por la finalización de un ciclo, afirmando o identificando cuáles de los elementos del ciclo anterior están consolidados, ¿no? Para decir, si aquello que estaba antes se consolidó, entonces empezamos un nuevo ciclo. En realidad ninguno de estos está consolidado. La matriz extractivista, la matriz de extraer la riqueza, la matriz de apropiarse los excedentes por grupos de élites, de oligarquías o grupos en cada una de las sociedades. Las dos cosas siguen vigentes. La construcción de procesos democráticos de ampliación de derechos está más vivo que nunca. Entonces me parece que la verdad que fin de ciclo yo no lo veo. Sí veo avances y retrocesos, disputas y equivocaciones y aprendizajes, ¿no? Y ahí, un poquito para ir ya llegando más a lo actual, es sorprendente que procesos que nacieron con cierta claridad, por ejemplo, a fin de los 90, ¿no? Dirigencias de los países de América Latina construyeron esa idea de que hacía falta una buena inversión en infraestructura para que la región pudiera comerciar mejor, transitar mejor los bienes de un lado a otro, las personas pudieran transitar. Todas las plataformas de Mercosur, Comunidad Andina, aún no existía Alianza Pacífico, buscaban eso, ¿no? Tener las obras de infraestructura grandes obras. Y eso fue la raíz por la cual Odebrecht se hizo famosa, porque tenía que encarnar, tenía que poner en práctica sueños de grandes conexiones, grandes conectores, puentes, carreteras, generación de energía eléctrica. Era para eso. Para eso, quien tenía más capacidad, más experiencia, que eran estas compañías, estaban facilitadas para construir esas relaciones. Y algo no dio cierto, algo no funcionó, porque fíjense, excepto 3 países de América del Sur, excepto Chile, Bolivia y Uruguay, el resto de los países están todos envueltos en una situación tremendamente complicada de corrupción, de delito, de cárcel, de cadena para dirigentes, descrédito, y no era para eso, ¿no? Entonces, esa antropología pesimista que a veces los luteranos tenemos que traer a la memoria, y la verdad que era cierto, ¿no? Aquello que nació para bien terminó siendo para lo que estamos viendo, ¿no? Y discursos más complicados como el de Venezuela, ¿no? Situación más complicada como la de Venezuela, ¿no? Algunos compañeros dicen, está pasando lo mismo que pasaba con el gobierno de la Unidad Popular en Chile en el 73. Y yo digo entonces, ¿y será entonces que no se aprendió nada? No se aprendió nada, no se aprendió ninguna manera de hacer procesos de cambio que no terminen en lo mismo. Y entonces, bueno, ahí está un poco
la síntesis, ¿no? Procesos, ciclos tan vivos, siguen buscando niveles de equilibrio más justos, no los encontramos todavía, hay avances y retrocesos, y algunos aprendizajes parecen que son demasiado lentos. Y la antropología humana, la antropología del pecado, está a la vista, ¿no? Tal vez por una cuestión de generación, pronto voy a cumplir 64 años. Para mí el socialismo estaba ligado a la lucha contra el alcohol, contra el alcoholismo, contra el juego de apuestas, ¿no? El trabajador, cuando no trabajaba, estudiaba y tenía una moral, y era la posición moralista e higienista, y eso diferenciaba a aquel socialismo del siglo XX, tal vez primeras décadas, y le daba toda una potencia transformadora también en la vida cotidiana, ¿no? Y es muy difícil para mí entender cómo de aquellas propuestas del socialismo transformador hoy termina con élites dirigenciales tan ligadas, tan conectadas con marcos éticos que son inaceptables, ¿no? Donde la confusión de lo público con lo privado está así tan terrible como fue la de la derecha por siglos, ¿no? Entonces ahí me parece que esa crítica desde la diferencia de lo público y lo privado, de los marcos éticos, también se nos quedó en el camino, ¿no? Se nos quedó como algo que no se hizo suficientemente bien. Y dejo ahí entonces, como una primera entrada, para falar sobre essa história dos ciclos. Eu não vou repetir o que o Gustavo colocou, porque me parece que é suficiente para o nosso debate, esse resgate assim, bem sintético que ele fez sobre o que significa os 500 anos da história mais recente da América Latina e Caribe. Eu só queria acrescentar que esta região do mundo é uma região milenar. Ela tem 50, 60, 70 mil anos. E quando se fala da América Latina, normalmente se ignora que aqui viviam milhões de pessoas. Centenas e centenas de povos, etnias, culturas, que chegaram a desenvolver sociedades altamente especializadas. Quando chegam os espanhóis lá onde hoje é o México, Guatemala, na América Central, eles ficam deslumbrados. Eu estive uma vez em Tenochtitlán e eu vi aquelas pirâmides e uma avenida entre as pirâmides que não deixa, imaginem vocês, isso estava lá já há 600, 700 anos atrás, não deixa por menos das avenidas modernas que nós temos em Brasília, só que feito com a tecnologia que eles tinham naquela época. Então, a gente precisa assumir, quando fazemos a leitura da nossa presença hospedeira aqui, nós e os nossos antepassados, nós temos que assumir digamos assim, a postura de que nós somos herdeiros daqueles que destruíram povos, culturas, experiências religiosas. E não foi só 6 milhões de judeus. Isso também é um problema na história do Ocidente. Os judeus têm toda a razão em colocar o Holocausto. Alan, me ajuda, Shoah. Eles têm razão.
mas eles não têm toda a razão. Porque, segundo as pesquisas feitas por Leonardo Boff e Virgil Elizondo, que é um teólogo norte-americano de ascendência latina, nos primeiros 100 anos foram 90 milhões de indígenas que foram mortos de diferentes povos e etnias. Então, os números são assustadores, né? Então a gente precisa assumir que a gente construiu novas sociedades em cima de uma violência extrema e que até hoje não foi ainda assimilada, ou pelo menos assumida, para que ela possa ser redimida. Tem um livro muito interessante de um psicanalista brasileiro, no qual ele faz um diálogo com uma jornalista. O livro chama-se Outros 500. É Lucy Dias e Roberto Gambini. Gambini é um psicanalista junguiano. E o Roberto Gambini, nesse diálogo, eles fizeram um diálogo, Gustavo, durante 10 sessões. Eles se reuniram no gabinete do psicanalista e o paciente era o Brasil. Eles sentavam no chão, no meio entre eles estava um mapa do Brasil e o paciente era o Brasil. É interessantíssimo o livro, porque ele diz o seguinte: enquanto nós no Brasil não assumirmos, digamos assim, para usar uma categoria mais teológica, o pecado histórico da violência que faz parte da formação do povo brasileiro, nós não vamos conseguir nos livrar da violência. A violência precisa ser externada, precisa ser confessada, para a gente usar uma outra palavra teológica, porque senão a gente não consegue resolver os problemas contemporâneos, atuais. O Brasil não é um povo cordial, como em certas ideologias se coloca. No Brasil nós temos uma violência estrutural, tanto do ponto de vista do sistema socioeconômico e político, quanto as relações sociais são extremamente violentas. Isso que aconteceu em janeiro deste ano nos presídios brasileiros, em Manaus, Roraima e Natal, que presos degolavam outros colegas presos. Aquilo que aconteceu lá em Vitória, no Espírito Santo, em 10 dias, 11 dias, foram assassinadas 150 pessoas. Isso é muito mais do que acontece nas guerras do Oriente Médio, proporcionalmente. Agora, vamos dizer que o nosso país é um país cordial? Isso é uma forma de negar a realidade. E eu acho que o primeiro passo para a gente poder se entender como povo brasileiro e, digamos, nós enquanto pessoas cristãs vinculadas às nossas igrejas, é assumir essa história que está alicerçada num sistema violento para que a gente possa modificá-lo. Se a gente continuar negando a história, a nossa formação histórica, nós não teremos chance de superar isso. Isso é um pensamento que eu acho que é importante. Agora, sobre os ciclos. Gustavo, você é argentino e você deve ser um apreciador da obra de Ernesto Sábato. Eu acabei de ler um pequeno livrinho do Ernesto Sábato, onde ele questiona a palavra nuevo. O Ernesto Sábato diz que a gente precisava usar a palavra novo com muito cuidado. E como eu venho de uma geração nova, né, que nos anos de 1970 começou a se deslumbrar com a teologia latino-americana, e entrei de cabeça nos estudos da literatura latino-americana, da teologia da libertação e da história latino-americana, tudo para mim era novo, né? Então o termo, o vocábulo novo,
foi incorporado assim numa... Eu sou da nova geração, né, dos novos teólogos da libertação, né, e todo aquele discurso. Eu acho que o Ernesto Sábato ele tem razão. A gente precisa ser mais cuidadoso quando caracteriza algum processo histórico como novo, porque, como dizia o Gustavo, existem processos de longa duração e dentro desses processos de longa duração existem os processos mais de curto tempo, de tempo mais curto. Eu me recordo de uma palavra que eu ouvi de um colega a respeito de um sociólogo muito importante no Brasil, que foi Florestan Fernandes, por sinal, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. Florestan Fernandes, na época da ditadura militar, ele dizia o seguinte: essa ditadura veio para ficar. Processos de mudança diante de uma conjuntura tão difícil como aquela que nós vivemos no Brasil, na Argentina, no Chile, no Uruguai, no Peru e tantos outros países, no Equador também, estes processos não mudam assim por vontade. Eles são processos muito complexos na história dos nossos países, de modo que mudanças como nós queríamos nos anos 80, ele dizia assim, isso leva no mínimo 25 anos. Eu estou rezando para que este processo que nós estamos vivendo agora no Brasil não dure tanto tempo, né? Porque ele é um processo falso, é diferente dos processos que nós vivemos antes. Mas mesmo assim a gente tem que ir com cuidado. As elites latino-americanas, elas têm um senso de sobrevivência tão arraigado que elas fazem tudo para se manter no poder, nem que seja para botar o Lula de novo como presidente. Eu estou chegando a essa conclusão. Eles são tão perversos que eles talvez até possam, lá no fim do processo, quando não tem mais jeito, fazer uma negociação, né? O que seria terrível, porque reconduzir o Lula como presidente da República neste contexto, com esse tipo de alianças que fez com que nós chegássemos aonde chegamos hoje, isso seria uma volta para trás. Isso não seria solução, isso seria só adiar os nossos problemas, né? Então, novo ciclo, não sei. Nós estamos dentro de um processo de uma tendência mundial que é o domínio do capitalismo financeiro. É o capitalismo financeiro e as grandes corporações que hoje dominam a cena política. É como se a economia está acima da política. A política serve a interesses econômicos de grupos muito pequenos, em termos numéricos, mas poderosíssimos em termos de capital financeiro. Então eu não sou cientista político, muito menos economista, mas eu percebo que as lutas que virão daqui por diante, daqui para frente, serão lutas muito difíceis, né? Como dizia um jornalista nessa semana que eu escutei num pequeno vídeo, ele dizia o seguinte: existem algumas pequenas brechas nesse sistema. Talvez nessas brechas o movimento popular possa interferir. Mas se nós não tivermos um crescendo dos movimentos populares, né, uma presença muito mais vigorosa das forças organizadas da sociedade, o sistema por si mesmo não cai. As elites na América Latina e no Brasil especificamente, eles têm recursos, e são recursos que não são transparentes. Nós não temos as informações todas das articulações que esse pessoal está fazendo em segredo. Então, é um momento muito difícil, não é um momento fácil e não teremos soluções fáceis.
Eu só queria acrescentar uma outra coisa. E aí o Gustavo, que ele transita muito nessa área da economia, da política, se você pudesse nos ajudar a entender o seguinte: por que é que, agora quase 2 anos ou 3 anos, o capitalismo internacional, aqui no Brasil e também agora na América Latina, sobretudo o capitalismo norte-americano, centralizou a sua denúncia contra a Odebrecht? Por exemplo, eu estive uma vez, faz alguns anos, na Colômbia, e eu fiquei impressionado com o poder de uma empresa norte-americana chamada Halliburton. A Halliburton, que é uma grande corporação norte-americana que faz concorrência para Norberto Odebrecht lá na Colômbia, eles tinham sob seu domínio, e eu acredito que ainda continuam, porque não houve mudança nesse sentido, a metade do aeroporto de Bogotá está a serviço de uma empresa norte-americana. Eu fiquei espantado. Como é possível isso? Um país abre mão da sua soberania para uma empresa e ela domina o espaço público que é concedido de um aeroporto internacional, na capital do país. Então, a Halliburton, vamos pesquisar como é que eles fazem os seus projetos. Vamos pesquisar essas outras grandes corporações. As corporações, por exemplo, que produzem medicamentos. Ninguém nunca foi atrás. Por que os medicamentos aqui no Brasil são tão caros e nos Estados Unidos são tão baratos? Os mesmos medicamentos. Por que é que aqui nós temos que comprar medicamentos? A gente vai tomar 8 comprimidos, nós temos que comprar uma caixa de 20. Lá nos Estados Unidos, não. A gente vai lá e o médico passa na receita 8 comprimidos. Você vai na farmácia, eles vão lhe dar 8 comprimidos. Mas nós aqui, pobres, pagamos 20. E o lucro deles é fantástico. Eu estou só falando de exemplos à toa. Eu escutei outro dia o João Pedro Stedley, que é um dos coordenadores do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, para mim, é o movimento mais importante da América Latina. É o mais bem organizado, junto com a Via Campesina, e aí então eles fazem uma aliança latino-americana e mundial. O João Pedro Stedley pegou uma garrafa dessas e mostrou para o povo lá Era uma reunião de trabalhadores rurais sem terra, onde eles estavam comemorando o início da colheita do arroz orgânico. No Rio Grande do Sul, os 30 e poucos assentamentos, Gustavo, de um ano para o outro, aumentaram a produção de arroz orgânico em 40%. Este ano, na colheita deste ano, eles produziram 550 mil sacas de 50 quilos de arroz orgânico, e o orgulho deles é poder botar nos pacotes terra livre, significa terra livre de venenos. É arroz certificado internacionalmente como sem veneno, produzido sem agrotóxico. Isso é um movimento significativo no Brasil. Mas aí o João Pedro disse o seguinte: vocês estão vendo essa garrafinha de água? A Coca-Cola, algumas outras multinacionais que invasam essa água aqui, eles ganham mais dinheiro colocando esta água na nossa mão do que vendendo cerveja, refrigerante, Coca-Cola. Isso aqui dá mais lucro para eles do que qualquer outro produto. É quase como eles fazem os outros produtos assim para poder ter alguma coisa para oferecer, mas o dinheiro mesmo vem daqui. Essa garrafinha aqui custa menos de 1 centavo de dólar. E a água é de graça. Tudo que diz respeito à captação da água, transporte, tudo isso é centavos de dólar. Mas se a gente vai num aeroporto, eu não comprei a garrafa de água, porque eles queriam me vender a garrafa de água por $4. Eu não comprei.
Eu fui lá no banheiro e procurei tomar qualquer água que o aeroporto... Mas eu não vou pagar $4 por uma garrafinha de água, que custou menos de 1 centavo, 2 centavos para chegar lá. Então, o sistema em que nós estamos vivendo é um sistema perverso, né? Ele faz dos nossos povos, digamos assim, massas a serviço de interesses interesses privados e de grupos muito pequenos, mas poderosíssimos, e que hoje em dia estão cada vez mais se apropriando das estruturas do Estado. Até um certo tempo, na história política da América Latina, havia um certo jogo de poder em que essas empresas precisavam ser um pouco mais cuidadosas. Mas parece que, à medida que foi avançando o processo de globalização, o sistema econômico-financeiro ultrapassou qualquer limite. Esse sistema não tem pátria, né? Ele não está vinculado a esse ou aquele país, ele é um sistema globalizado. E nós, enquanto povo, enquanto sociedade, enquanto grupos, por exemplo, vinculados às igrejas, nós somos os primos pobres dessa armação toda. Por isso é muito difícil a gente combater esse sistema. Ele é um sistema que está sempre envolto em sombras. Ele se esconde atrás de certos esquemas, de certas estruturas políticas, culturais, midiáticas e assim por diante. Então, falar em novo ciclo sociopolítico demandaria uma análise que eu não me sinto capaz de fazer, né? Mas significa também que os tempos que nós estamos vivendo são tempos que eu considero assim sombrios. Eu não quero desencantar minhas colegas jovens aqui, né? Mas são tempos sombrios. E justamente nos tempos sombrios é que, aí eu vou entrar na questão teológica e terminar a minha primeira fala, justamente nos tempos sombrios é que a nossa fé e a nossa esperança passa pelos testes mais importantes. Como que a gente vai, digamos assim, trabalhar com o povo das igrejas e, digamos assim, passar uma mensagem de esperança que não seja ilusória, mas uma esperança que esteja calcada em relações de solidariedade, em busca de justiça e assim por diante. Esse parece que é um dos maiores desafios. Como é que a gente faz com que o povo das nossas igrejas não fique só preocupado em sustentar a sua casinha, né? Mas consiga olhar para fora e dar a mão para outras pessoas. Vou terminar com um exemplo. Aqui perto, mais ou menos 100 quilômetros daqui, Gustavo, tem uma comunidade muito tradicional do Sino do Rio Grandense, onde surgiu a igreja. Uma boa parte da comunidade é formada por teuto-brasileiros, descendentes, né, dos antigos imigrantes. Mais ou menos uns 15 a 20 anos atrás, essa comunidade se dividiu por conta do movimento carismático. Então, um número X de famílias, alguns pastores saíram para formar uma nova igreja carismática, que eles chamam de ALIA. ALIA é a Aliança Luterana das Igrejas Avivadas. ALIA. Aliança Luterana das Igrejas Avivadas. Nós somos mortos, eles são avivados. E esse pessoal, eles achavam que iam acabar com a comunidade. Não acabou. A comunidade se reconstituiu em Lajeado e hoje tem um trabalho muito interessante, porque vários colegas nossos passaram por lá e foram juntando os cacos que sobraram e reconstruíram uma vida comunitária muito, muito significativa na cidade de Lajeado. Mas olha o que aconteceu recentemente. Isso foi no ano passado. O pastor que agora coordena lá o trabalho pastoral, ele encontrou algumas senhoras
que tinha um trabalho diaconal assim bastante tradicional. E ele apoiou o grupo das senhoras. E eles foram solidificando o trabalho diaconal. Algumas senhoras começaram a perceber que, isso já faz alguns anos agora, mas elas começaram a ver faz pouco, que em Lajeado começou a aparecer muita gente negra. Aí foram descobrir que eram haitianos, povo do Haiti, que está aqui em São Leopoldo, está em Porto Alegre, está em Lajeado, está em Caxias do Sul, né? E começaram a se aproximar dos haitianos porque descobriram que várias famílias tinham mulheres e crianças. Aí elas queriam ajudar. E assim começou uma relação de aproximação com essas famílias haitianas. Um dia, os haitianos que moram lá e que trabalham lá queriam se organizar e foram à comunidade e perguntaram se podiam fazer uma reunião no salão da igreja. Aí o pastor, muito inteligente, chegou para o presbitério, a diretoria: olha, tem aí um grupo de haitianos que quer fazer uma reunião, eles querem usar o salão da igreja. Podemos oferecer assim gratuitamente, né? Sim, vamos receber. Mas eles não tinham ideia do que ia acontecer. No sábado, encheu mais de 100 pessoas, tudo negro. E os luteranos lá no meio, assim. Essa senhora que me contou o fato, eu encontrei com ela em Porto Alegre numa reunião na Fundação Luterana de Diaconia, convocada pela colega nossa, Sibeli Cus. Estava lá o pastor e essa senhora, do grupo de diaconia. Ela me disse assim: junto com eles foi um dos haitianos, que era mais ou menos o líder lá da comunidade. A senhora, uma senhora, grupo de oase. É isso que eu acho que é importante. É uma senhora de grupo, não tem toda aquela formação política, tá? Ela contou assim: pastor, o senhor não sabe que coisa boa foi aqueles negros tudo entrar dentro da nossa igreja. Porque mudou a cabeça das pessoas. De repente, a comunidade percebeu que tinha muitos haitianos e que eles estavam se aproximando, eles queriam relação de convivência, de proximidade com a igreja. Então ela disse assim: eles começaram a olhar para fora da paróquia. É uma linguagem um pouco esquisita, né? Porque quem vive na cidade não precisa olhar para fora, mas é a mentalidade, né? Olhar para fora significa descobrir que tem outras pessoas nesse mundo que não só os nossos membros da igreja. Para terminar, eu conversei com o pastor, ele vai escrever um texto para nós, né, Marcelo? Vai fazer parte de um pequeno curso que a gente vai fazer, como fazer com que comunidades de fé trabalhem com migrantes. Um pequeno curso de online baseado na experiência aqui de vocês do sustentabilidade. O pastor me disse o seguinte: Roberto, no dia daquela reunião, tinha um casal da comunidade que eram membros da diretoria e que ficaram sentados lá no meio sem falar nada, o tempo inteiro, só escutando a reunião dos haitianos. Aí no fim da reunião, o homem não conseguiu se conter, se levantou, pediu a palavra e disse: eu escutei aqui nessa reunião que tem pessoas que falam 2 línguas. É verdade mesmo? Quem fala 2 línguas? Aí um monte de gente levantou o braço. E eu escutei que tem gente que fala 3 línguas. Um monte de gente levantou. E diz que tinha gente que fala 4 línguas. Um monte de gente. O homem ficou abismado com a capacidade de comunicação desse povo negro. Ou seja, a convivência mudou a cabeça dele. Certamente, depois dessa reunião, ele não vai falar mais tão mal assim dos negros. O negro tem inteligência, né? Ele sabe falar 4 línguas, né? Não é pouca coisa. Eu sei falar mal e mal português e um pouquinho de alemão, dizia ele, né? Então, eu acho que diante dessas sombras que a gente está vivendo na América Latina, começar pequeno,
começar por baixo, nas relações talvez mais cotidianas, pode nos abrir brechas para coisas um pouco mais maiores, né? E que não vão depender só de nós, mas vai depender de um conjunto de forças sociais onde nós podemos então colocar a nossa mão, a nossa contribuição. Obrigado. Gracias, Roberto, por traer que me permita algunas conexiones para completar un poco esta lectura de la América Latina. A veces discutimos, hablamos en nuestros ámbitos sobre el tema del español, ¿no? Y parece que para algunos de América Latina, si no es de habla española, entonces no es América Latina. Entonces hay que recordar y decir y enseñar una y otra vez. Tiene que ver con este grupo, ¿no? Con aquí, con su identidad. Me gusta decir así: si usted espera tener un liderazgo por lo menos luterano en América Latina, precisa poder comunicarse en español y en portugués, poder entender y poder ser capaz de expresarse. Más entonces estábamos ahí con esa discusión de las lenguas. Pero hay un sociólogo, profesor Néstor García Canclini, que enseña en la Universidad de México. Y él dice que además de la formación de los países históricamente conocidos como América Latina, América del Sur, Brasil, los países de aquí, la Centroamérica, México, también hay que considerar América Latina dentro de los Estados Unidos. Hay una parte de América Latina que vive dentro de Estados Unidos, que es la enorme cantidad de migrantes que ha habido. Entonces dice, cuidado, que ha nacido un nuevo país, un nuevo componente, un nuevo fragmento, está en otro territorio político. Y me gusta mencionar esto porque en estas transformaciones globales también hay que colocar los procesos de los países del norte. También hay que colocar esas mudanzas fuertes que ha habido este año, fin de año pasado, este año, ¿no? La elección de Donald Trump. Y esa certeza que desde el sur teníamos, que las cosas allí podían ir dentro de un marco razonablemente de los partidos demócratas y los partidos republicanos, pero que la línea en general de los gobiernos norteamericanos era aproximadamente similar, con acentos, matices. Mas aconteció lo que aconteció. Ahora estamos un poquito más calmados por ahora. Parece que no va a haber tantos cambios como parecía. Pero fue una irrupción muy grande. Me tocó estar justamente en el mes de enero, por el trabajo con Elga, allí en Chicago. Y realmente ver a las personas preocupadas, sufrir por la angustia que creaba algo que no se sabía que iba a hacer. Esas promesas de campaña cuando el presidente actual era candidato generaban mucho miedo, mucha angustia. Y para mí venía un pensamiento silencioso que es, bueno, uno aprende a vivir en resistencia. Esa es nuestra experiencia latinoamericana. Hay que resistir, ¿no? Hay que luchar, ¿no? El Estado no siempre es tu amigo, no es siempre tu amparo. El Estado también puede estar en contra de los ciudadanos, ¿no? Entonces ahí hubo un cambio importante. No sabemos cómo está. Eso parecía que iba a ser terriblemente difícil. Ahora parece que no es tan así como pensábamos. Más hay otras experiencias, ¿no? También en el norte, los procesos de la Unión Europea era también otro baluarte, ¿no? Otro modelo de garantía de derechos humanos, cooperación al desarrollo, muy ligado a la historia de las iglesias protestantes, ¿no? El modelo de la Unión Europea después de la Segunda Guerra Mundial. También está amenazado, y hay ahí de todo, ¿no? Hay procesos de ruptura y procesos de consolidación de un modelo de convivencia, por lo menos. Eso tiene impacto también en América Latina, a veces para bien, a veces para mal. Y el segundo punto, antes de pasar a las iglesias, bueno, lo sombrío
se pone más sombrío todavía si uno lo mira en el corto plazo. Si uno mira, por ejemplo, Brasil, en el corto plazo, en estas semanas, en este año, y uno puede decir con certeza, tiempos sombríos. Mas si uno piensa en el mediano plazo y piensa en Brasil hace 30 años atrás, o hace 50 años atrás, dice, no, pero las cosas cambiaron, las cosas mejoraron, no eran mejor antes. No es verdad que antes era mejor, ¿no? Si miro a 50 años, varias veces escuché en estos días relatos del acceso a la luz eléctrica en las casas, ¿no? Personas aquí decían, no, cuando yo era una crianza, donde yo vivía solamente muy pocos tenían acceso a luz eléctrica, ¿no? Y hoy eso está superado, ¿no? Justamente políticas de acceso en los últimos años hicieron que mucha gente que no tenía tenga acceso a la red eléctrica. Bueno, y cantidad de cosas, en salud, en educación, en acceso a derechos. Entonces, sí, lo sombrío del corto plazo tiene que servir para estar alertas, ¿no? Para no quedar distraídos. Más también mirar el mediano plazo y para atrás, las transformaciones que América Latina ha tenido, de ahí también viene energía, de ahí también viene aliento positivo, viene voluntad de seguir cambiando. Porque si no, ayer alguien, Rita Zurita de Capa, traía el concepto de secuestrar la esperanza, ¿no? Nos han secuestrado la esperanza, explicaba un poco el concepto. Más, sí, posiblemente en el corto plazo uno lo sufre y lo vive duramente, más si mira un poquito más, sociedades son resilientes, las sociedades latinoamericanas son resilientes. Ahora, yendo un poco al tema de las iglesias, el fin de semana pasado estaba acompañando a la IELCH, la Iglesia Evangélica Luterana en Chile, que en algún momento fue una sola iglesia con la IELCH y están trabajando duramente y en una situación no fácil, que es caminar hacia en un proceso de recuperar aquella unidad. Y entonces había una asamblea que tenía que ver con esas decisiones. Pero había un pastor, Marcelo Wenulev, que es pastor en la Trinidad, en Santiago, en Ñuñoa. Y tienen también un grupo de haitianos. Como cuando se juntan todos son como 200 personas que están viviendo en Santiago. Hay mucha migración afroamericana y algunos se han conectado con la iglesia luterana. Y eso es un desafío grande para el pastor, para la comunidad. Por lo pronto lo que han conseguido es tener algún tipo de sesión de espacio para que se puedan reunir. Y ya hay uno de los líderes de la comunidad haitiana que está estudiando teología, está haciendo cursos en la comunidad teológica. Y eso trae muchísimas preguntas para la iglesia allí. ¿Cómo se hace? Porque sociedades sudamericanas y aún más al sur solían ser muy homogéneas, por lo menos étnicamente homogéneas. Más homogéneas que lo que es Brasil. O tal vez el Brasil del sur es ese tipo de, mayormente europeos, hijos de migrantes, de 2, 3 generaciones. Eso era el promedio. La población originaria estaba intercalada por allí, pero no organizada, no visible. La irrupción de afroamericanos en Santiago, por lo que vi, es realmente un llamado de atención nuevo, ¿no? Un nuevo escenario. Interesante que la iglesia luterana está haciendo algo, ahí está siendo sensible, no ha colocado barreras en las puertas, ha abierto, y hay ahí algo que está aconteciendo. Ahora, para dar un paso adelante de cómo entender el aporte que las iglesias pueden hacer, cómo es la educación teológica y el aporte luterano, a mí me parece interesante, Roberto, un poco traer ese análisis que yo hago, por lo menos, de cómo llega el luteranismo a América Latina.
y traer esta clara identidad de comunidades que fueron reproductoras de su fe a partir de los migrantes, ¿no? Las migraciones que acontecieron en Chile, en Brasil, también en Argentina, que constituyeron estas iglesias que tienen mucha tradición y muy conectada básicamente con Alemania. Y después toda otra corriente latinoamericana que no viene de iglesias de migrantes, sino de distintas experiencias misioneras, ¿no? Del tradicional trabajo misionero de enviar pastores en el siglo XX, comienzo del siglo XX, enviar pastores a evangelizar, ¿no? El viejo modelo misionero, que generó toda una serie de iglesias en todos los países, ¿no? En donde hay más fuerte iglesias que tienen que ver con la migración, que es Brasil, Chile y Argentina. Excepto en Brasil, en el resto hay experiencias también de iglesias luteranas misioneras, que llegaron con misioneros para hablar la lengua, en aquellos años era la lengua local, español. Y eso entonces hace que este sistema sea el sistema de la comunión luterana en América Latina tiene esta característica, ¿no? De las dos situaciones conviviendo. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta aquí. Porque aquí esa doble pertenencia se transforma, se diluye, se cambia. El encuentro de la tradición de iglesia migrante que tiene YSLB, que produce facultades, da lugar a facultades cuando se encuentra con estudiantes que han venido de otras iglesias que son de tradición misionera, de norteamericana y de habla hispánica, genera un híbrido que es muy interesante, un híbrido que usted encuentra pastores en Colombia, en Perú, en Chile, en Argentina, en México, en El Salvador, en Costa Rica, que siendo miembros o que llegaron a la iglesia por ser parte de iglesias de habla hispana, que en un momento llegan a las facultades para su formación. Cuando regresan, eso genera un fortalecimiento de las iglesias, genera un fortalecimiento de la teología que ahí se vive, de las prácticas pastorales, a tal punto genera un híbrido muy interesante, que en los últimos años algunas iglesias pasaron periodos de mucho debate interno, mucho conflicto eclesiológicos principalmente, y en algunos casos teológicos. Me recuerdo ahora, por ejemplo, el conflicto en la iglesia en Perú, el conflicto en la iglesia en Colombia. Y en esos conflictos, líderes, teólogos, pastores que pasaron por aquí, por esta casa, fueron insumos muy importantes, altamente valiosos para la resolución de los conflictos en términos de permanecer dentro de la comunión luterana. Conflictos que implicaban un riesgo de transformar las iglesias en neopentecostales o muy fundamentalistas. Quienes hicieron el trabajo de contener a la iglesia dentro de la comunión fueron los pastores formados aquí, en esta casa, hace muchos años, 20 años atrás, 15 años. Porque claro, esas iglesias de la América Latina, que no tienen tradición tan fuerte, ni posibilidades de una casa de estudio como esta, llegan a ser pastores viniendo de otras tradiciones. Entonces usted se encuentra con pastores luteranos que vienen de un trasfondo de la Alianza Cristiana Misionera, o de iglesias pentecostales, o de un seminario presbiteriano que está por ahí funcionando. Y bueno, ya conectan con la iglesia luterana, hacen un trabajo, son llamados como pastores, pero su formación tiene otro origen.
Y cuando llegan los momentos difíciles, eso aparece, eso hace eclosión, viene a la superficie su antigua formación. Y allí entonces esta cuestión de la formación teológica de tradición y de calidad, como propone la Facultad de CEST, genera un impacto sustancial, diferencial. Entonces, ahí la segunda pregunta del profesor Valerio era, bueno, ¿cuál podría ser una lectura teológica, ¿no? Y ahí yo digo, bueno, hay que tener cuidado, así como Sábato decía, cuidado con lo nuevo, con lo que uno puede llamar nuevo. Yo digo, bueno, sí, puede haber alguna contribución y algún aporte y alguna lectura según desde qué teología. Porque hoy en América Latina tenemos cohabitaciones con teologías que no son tan homogéneas. Tenemos convivencias que pueden generar algún tipo de complicación. Y entonces, espacios como estos, sistemas como estos, espacios para reflexión, tienen que iluminar también, ¿no? Esos sistemas híbridos que están constituyendo la teología de las iglesias luteranas en América Latina, que tiene algunas riquezas, pero también muchos riesgos. Ya viene bajando el río, grito que quiere crecer, que funda el sol y a la luna.